Alunos, hoje é o dia. Sabe aquele momento que vocês esperaram por 3 anos? Pois é, ele chegou. Hoje é o dia que vocês finalmente vão descobrir qual vai ser a profissão de vocês. O destino de cada um vai ser determinado agora. E quem tá dizendo isso, nada mais nada menos do que Lu Yun, o diretor da primeira academia de Chihai. E ó, ele tá com a expectativa lá no alto. Ele quer que seus alunos cheguem no nível do veterano Su Caixin, que caso vocês não saibam, virou um mago santo de nível 80, que se tornou basicamente um dos pilares da humanidade. Então assim, sem pressão, tá? Vai tranquilo. Então todo mundo ouve essas palavras e já bate aquela determinação insana. Inclusive o nosso protagonista da vez, Lin Muyu. O cara já foi teletransportado para esse mundo já faz um tempo, mas hoje finalmente vai conseguir pegar sua classe. A história então nos explica um pouco sobre esse mundo, e ele é basicamente um RPG gigante. Tem masmorras secretas, tem monstros e, é claro, um sistema de classe que divide seus destinos. Depois que a sua classe é escolhida, você pode explorar esse mundo, matar monstros e ficar cada vez mais forte. E é assim que você sobe de nível e desbloqueia habilidades. A história é completa, dizendo que há muito tempo os sábios da humanidade ralaram muito para criar esse espaço seguro, onde as pessoas pudessem viver sem correr o risco de virar comida de monstro. Graças a isso, a sociedade conseguiu se estabilizar. Mas, como todo mundo sabe, o que brilha mais são as classes de combate, que são guerreiros, magos, arqueiros, essa galera que tá no topo da lista de profissão popular. Logo depois, vem as classes de suporte e substância. E dentro desse grupo, as classes são divididas em 5 níveis: a baixa, a média, a alta, a rara e a tão sonhada lendária. Mas ó, faz 10 anos que ninguém com essa classe lendária apareceu na cidade. Então assim, tá todo mundo curioso pra ver se hoje vai rolar pelo menos um. Voltando pra formatura, o diretor Lu Yun ativa o círculo de transmutação. Então a cena nos joga pro meio da multidão, onde vemos Gao Yang se aproximando de Lin Muyu. Ele parece relaxado, mas na verdade isso aí parece muito ser ansiedade. Ele diz que já sabe sua profissão: cavalheiro. E claro, ele acha que faz todo sentido, afinal, ele tem cara de um. Ele completa dizendo que depois que ele ganhar essa classe, ele vai proteger todas as garotas. E também, segundo ele, Xia Shui e o Proto têm grande potencial. Ambos provavelmente vão conseguir algo incrível. Antes que essa conversa bem chata continue, um figurante se aproxima, interrompendo ela. O Proto se afasta, e o figurante diz: por que você tá perdendo tempo com esse cara? Ele nem vai te responder, ele é só um idiota. Calma que ele continua. Ele diz que Lin Muyu não é ninguém especial, que suas notas só são um pouco acima da média. No máximo, vai acabar pegando uma classe de substância. Mas Gao Yang pensa diferente. Ele sabe que Lin Muyu simplesmente só não gosta de falar com muita gente. Isso não significa que ele é fraco. A cena então corta e no palco, Lu Yun se aproxima de um homem bem mais velho. Esse é Shang Qian, um mestre de formação de nível 52. Lin Muyu, que tá vendo toda essa cena, fica sem reação e admirado. Ele sabe que uma profissão rara de suporte como essa não é pra qualquer um. E no microfone, Lu Yun anuncia que assim que ele chamar o nome, os alunos devem entrar no círculo. Então ele anuncia Shuda. Então, já dentro do círculo, Shuda ganha a classe de fazendeiro, meus amigos. Esse foi de ralo, se lascou já de cara. O primeiro, já pra quebrar todo mundo. Assim que ele pega a classe, ele entra em pânico, dizendo que não acredita nisso. Logo, uma classe de substância, e pra piorar, fazendeiro, assim que ele pega a classe, a multidão começa a analisar. Eu acho que na verdade alguns até temem essa profissão. As nomeações continuam, e um a um os alunos vão ganhando suas classes. Então a cena muda pro velho Zhang, que tá com a cara de quem já viu de tudo. Ele observa e confirma o óbvio: os estudantes desse ano não são nada demais. E de fato, até agora, nenhuma profissão rara apareceu. Já faz 4 anos desde que a Academia de Chihai não apresenta algo realmente impressionante. Seria interessante ver uma classe de combate de alto nível, diz o diretor, mas as chances são bem baixas. Ele diz que na cidade inteira surgem 1 ou 2 profissões raras por ano, então ninguém tá realmente esperando um grande acontecimento. Mas ainda faltam alguns nomes. A próxima chamada é Xia Shui. Ela então anda em direção ao palco, mas na sua cabeça só existe um pensamento: Lin Muyu. Ele sempre esteve na sua frente e sempre foi considerado um gênio igual a ela, mas hoje seria diferente. E do lado do palco vemos o velho Shang observando a garota. Algo nela chama a atenção dele, e ele diz que a sua força mental é acima do normal. Na verdade, mais de 2 vezes superior ao de uma pessoa comum. E o velho ainda completa, dizendo que ela pode se tornar uma maga. O diretor então fica surpreso com isso, perguntando se realmente ela pode se tornar uma maga, porque um mago é uma classe de combate de maior nível.
E se ela se tornar uma maga especial, ela terá com certeza uma profissão rara. E então o Xiaxue já tá no palco. E tudo muda. O chão começa a balançar, o ar começa a vibrar e do nada uma explosão de energia acontece. E então nos é revelado a classe de Xiaxue. Ela conseguiu a profissão rara de maga elemental. Sim, rapaziada. A menina é braba. Então, Xiaxue caminha até o velho e o diretor. Chegando lá, o velho a parabeniza, dizendo que ela tem talento. E Xiaxue, obviamente, se curva e agradece. Então, se vira para suas amigas, que obviamente estão felizes por ela. E uma das garotas até diz que finalmente Xiaxue superou aquele irritante do Limoyu. Mas então, ela lembra dele. E como se o universo estivesse pregando uma peça, o próximo nome chamado é o de Limoyu. Xiaxue então já começa a sentir a raiva subir. E então, do lado do palco, o diretor pergunta pro velho o que ele acha daquele garoto. O velho frange a testa e diz que, tirando a expressão calma dele, ele não vê muita coisa. O diretor então explica que há 2 gênios na academia. Um é Xiaxue e o outro é Limoyu. Só que Limoyu é o top 1, mas Zhang não se convence muito não. Então ele diz que a performance na academia e a raridade da profissão não estão necessariamente conectadas. E o diretor sabe disso. O diretor ia continuar falando, mas uma explosão acontece. E não parece muito uma explosão comum. Isso aí tá parecendo mais uma porta pro submundo. E então, nuvens negras cobrem o céu. A pressão do ar começa a aumentar. E as pessoas começam a se perguntar o que tá acontecendo. Até mesmo o diretor não entende o que tá acontecendo. E o velho responde que aquilo ali é uma visão, igual às outras. Porém, essa é bem comum. Xiaxue, que tá olhando aquilo tudo, sente seu coração pesar, percebendo que o nível de força é bem diferente. Isso é bem maior que o dela. Então, um dos alunos vê silhueta no meio da tempestade e aponta avisando todos. E é simplesmente uma legião, rapaziada. O primeiro já começa a cair de medo e diz: o céu tá cheio de mortos-vivos? Não é por nada não, rapaziada. O medo é de se entender, porque olha o tamanho do exército que tá na frente dele. E Xiaxue, que tá lá no fundo, só pensa: isso não pode ser real. Não tem como lutar contra isso. Ela sente o calafrio na espinha. Não importa o quanto ela tente, aquilo ali tá além do poder dela. Enquanto isso, o foco vira pra Moyu, que tá rodeado de uma aura sombria. Todo mundo para pra ver o que ele vai fazer. E de repente, sua profissão aparece. E é necromante, rapaziada. E é uma habilidade única e secreta. E ela é única porque ninguém mais vai poder ter ela até que Moyu morra. Em outras palavras, ele vai ser o único necromante do mundo. Obviamente, a galera não sabe o que isso significa. Uns até falam algumas asneiras. Tem uns que acham que a profissão secreta não é tão forte assim. Outros falam que a profissão é rara, mas nem pode ser tão forte. Mas o Moyu, por dentro, tá rindo. A exclusividade dessa profissão vai ser muito mais vantajosa do que ele imaginava. Enquanto o Moyu se retira do palco, o velho chama ele, dizendo que nunca tinha visto aquela profissão antes e se ele poderia mostrar. Moyu então dá uma olhada nas suas habilidades. Ele ainda tá meio fraco, mas percebe que tem algumas cartas na manga. Ele tem a habilidade de invocar Guerreiro Esqueleto de nível 1 e a Chama da Alma, que queima a alma do alvo. Moyu então invoca o Esqueleto Guerreiro das Sombras. E mano, a galera fica tipo: o que é isso? O que tá acontecendo? O garoto que antes estava caído diz que agora não tem nada de sombra no céu. Aquilo ali é real e tá na frente dele. O velho, que quer testar as capacidades do esqueleto, atira na direção dele. E o nosso sisteminha já avisa na hora o Moyu: o esqueleto guerreiro foi atacado. Você quer contra-atacar? Se não escolher, o esqueleto vai agir automaticamente em 10 segundos. Moyu então coloca a mão na frente do esqueleto e manda ele manter a posição. O velho, por outro lado, tá ali, só observando, com um sorrisinho de deboche na cara, percebendo que aquilo ali vai ser bem interessante. O velho mestre só pensa: sou um profissional do nível 52 e o Limoyu tá no nível 1, mas mesmo assim, a sua invocação ainda é hostil contra mim. Os atributos desse guerreiro não são extraordinários, mas tá claro que com o tempo, as invocações dele vão ficar cada vez mais poderosas. A profissão dele, de fato, tem potencial. Então, o velho, que ainda continua calmo, fala: foi uma boa demonstração. Então ele diz pra Moyu que espera que com o tempo ele se torne ainda mais forte. Moyu faz aquele gesto de respeito e agradece. Então se retira com a sua sombra, intimidando todo mundo. Então, do nada, o Gao aparece, com aquele olhar de que tá impressionado e manda: isso é legal, eu posso tocar naquele esqueleto? E Moyu então se afasta, e Gao começa a se perguntar se aquele esqueleto é poderoso. Moyu diz que provavelmente ele é mais forte que o Gao. Gao diz que não acredita e que essa roupa parece toda rasgada. O esqueleto não parece ser um esqueleto de alto nível. Então Gao Yang é chamado no palco e ele diz que vai buscar sua profissão e depois encontra com o Prota.
Enquanto isso, o Prota simplesmente diz pra sua sombra: retorne. E ela simplesmente se desfaz por completo. Quando a sombra desaparece, algo estranho acontece. O Prota recebe uma notificação do sistema: espaço de invocação 1 de 10. Isso significa que ele pode invocar até 10 esqueletos guerreiros. Ele percebe que o espaço de invocação funciona como um depósito de invocações, fazendo com que ele não gaste energia espiritual para invocar. E o melhor, conforme o nível do Prota for aumentando, o número dos esqueletos pode aumentar também. Oyu então se lembra de quando estava mudando a sua profissão. Ele teve um flashback de um verdadeiro necromante. Então ele diz para si mesmo que um dia ele também vai conseguir matar dragões em segundos. Enquanto isso, Gal volta e todo empolgado pergunta pro Prota o que ele achou, porque como ele disse, ele se tornou um cavaleiro. E completa dizendo que no futuro eles vão lutar juntos. E quem tentar matar o Gal vai ter que passar por cima do cadáver do Prota. Gal então dá uma risada e o Prota, sem entender direito, responde: acho que você falou o contrário, né, o bicho burro. Gal, sem perder tempo de zoar o Prota, diz que finalmente ele abriu a boca pra falar direito. Mas a piada do Gal até que faz sentido, mesmo estando ao contrário, porque se eles quiserem acertar o Gal e o Prota, vai ter que se passar por cima dos cadáveres. Traduzindo, os esqueletos. Nesse mesmo momento em que eles estão conversando, o diretor anuncia pra todo mundo: não importa qual a profissão que vocês escolheram, como se fosse opcional escolher a profissão, a academia vai dar a chance de todos se desenvolverem. E amanhã, a masmorra para os novatos de Shihai vai ser aberta. Espero que todos vocês compareçam. O Prota começa a pensar que as masmorras vão do nível 1 ao 8, então não deve ser muito difícil, afinal, é mais seguro do que lá fora. Mas ele repara que alguém tá gritando lá atrás, e é Xiaxue, chamando ele, pedindo para que eles esperem. Quando ela chega, ela vai logo falando que quer competir com ele e comparar os resultados dos exames. Ela pergunta se ele topa e Limoyu, já conhecendo como ela é, responde na hora que sim, ele topa. O tempo passa e Limoyu já tá em casa. Ele tá olhando para uma foto, onde se encontra ele, sua avó e sua irmã. Olhando para a foto e pensando em sua avó, Limoyu diz que finalmente conseguiu a profissão dele, e que é super rara. E mudando seu foco para sua irmã, ele diz para que ela espere por ele, que ele vai chegar. Ele também vai entrar na academia de Shaojin. Nisso, alguém bate na porta. E quando Limoyu abre, bate de cara com o diretor fala para que ele pegue aqueles suprimentos. E quando ele fala isso, ele pensa no passado. Ele lembra que ano passado, a única pessoa que conseguiu passar na academia de Shaojin foi a irmã do Prota. E antes dela partir, ela pediu para que o diretor cuidasse do seu irmão. Limoyu, depois de pegar os suprimentos, agradece. E o diretor completa: amanhã você vai fazer o teste nas masmorras. Então, descanse. Já de noite, mais precisamente meia-noite, o sistema simplesmente manda uma mensagem. E Limoyu se assusta quando a mensagem aparece. Após carregar, ela diz: você despertou a profissão necromante. Todos os pré-requisitos foram cumpridos. O melhor sistema de talentos está sendo assimilado. E vem mais notificação. Ele percebe que ganhou um talento único, chamado Compreensão, de nível divino, e que está no nível 1. E também despertou uma habilidade passiva, chamada Transferência de Dano, onde todo o dano que ele recebe por um mago é transmitido para sua invocação. Limoyu começa a pensar o quanto essa habilidade é muito boa. E para testar as novas habilidades recebidas, ele invoca o seu esqueleto. Mas parece que ele gastou 10 pontos de poder vital. Eu achei que ele não gastaria mais, mas ele continua gastando. Eu devo ter entendido errado, confesso. O insano é que ele percebe que os seus atributos de esqueleto aumentaram 6 vezes mais. E para completar, ele ainda agora tem uma habilidade que pode deixar ele praticamente invencível, que é só transferir o dano. No dia seguinte, de frente para Dungeon nível iniciante, Muyu e Gal estão prontos. Gal, como sempre, já começa a encher o saco, reclamando que o Prota tava subestimando ele. Ele tava lá, insistindo que formar um time é sério e importante, e ele não ia parar de perturbar até conseguir um motivo decente. O Prota nem perdeu tempo. E já deixa logo claro que formar um time só ia atrasar tudo. Era melhor formar sozinho. Logo atrás, Xiaxue aparece, concordando. Segundo os veteranos, dividir XP nessa fase era uma furada. O papo é ir solo até o nível 10, depois ver se dá ainda, porque nem é tão certo. Talvez valha até mais a pena continuar solo. A conversa foi interrompida pela chegada do diretor, que joga logo a real. Fora Xiaxue e Limoyu, todo mundo que fosse da classe de combate precisava levar um suporte pra dungeon. Tirando as exceções, nenhum deles deveriam entrar sozinho, porque ninguém ali tinha experiência o bastante para se livrar sem ajuda. Todo mundo começa a ficar confuso, porque só os dois podem ser suporte. O diretor então explica: Xiaxue precisa subir de nível o mais rápido possível, já que ela quer entrar na universidade de Xiajin. E, fora isso, ela era uma maga elemental, então fazia sentido. Já Limoyu, ninguém sabia como seriam suas habilidades, e nem como elas funcionariam na prática. Se alguém quisesse se juntar a ele, podia tentar, mas ninguém teve coragem, já que os esqueletos de Limoyu davam muito medo.
O Prota, obviamente, não se importa com aquilo, já que ele quer ir sozinho mesmo. Agora, com um cajado novo na mão, ele só pensava em ficar mais forte. O Prota, então, também diz que tem interesse em entrar na Universidade de Shajing. O diretor, então, solta um aviso, dizendo pra ele que entrar na Universidade de Shajing não é brincadeira. Pra passar fácil, precisa estar pelo menos no nível 12 ou 15. Lee Mo-han, a irmã do Prota, entrou no nível 16, mas considerando que o nível máximo dos monstros nas dungeons iniciais é 8, chegar no nível 12 em uma semana era praticamente impossível. O Prota então fala pro diretor que ele confia nas suas capacidades. O diretor então diz que tudo bem, ele pode ir, e realmente ele se convence que pode dar certo, já que Lee Mo-yu tem uma profissão secreta, então talvez ele consiga. Já de frente pro portal, Xiaxue não perde tempo em lançar mais um desafio. Vamos ver quem sobe de nível mais rápido. Ela solta de novo, já deixando no ar aquela indireta pro Prota, e diz que caso o Prota não responda, ela vai entender isso como um sim. Mas na verdade o Prota só consegue pensar o quanto competitiva essa garota é. Ela não desiste nunca. Mas sem mais papo furado, eles entram na dungeon. E assim que ele pisa lá dentro, ele começa a analisar. Na noite anterior, ele gastou 10 pontos de espírito para invocar um esqueleto. Mas depois de meditar, ele recuperou 40 pontos. Ou seja, dá para invocar mais 4 guerreiros agora. Sem hesitar, então ele chama seus esqueletos e mandam que avancem. E o resultado disso tudo? Uma chacina. Os primeiros alvos são os coelhos de orelha longa, que viram bater nas mãos, ou melhor, nas lâminas dos esqueletos. Cada monstro morto dá 1% de experiência pro Prota. Ou seja, ele precisa de 100 abates para subir de nível. Parece demorado, mas em apenas 1 minuto, a barra já sobe 10%. E agora, em menos de 1 hora, ele upa de nível. E agora, com seus atributos se elevando, ele consegue invocar até 8 guerreiros. As notificações começam a pipocar na tela. Gato cinza eliminado, cão marrom eliminado, rato dos olhos azuis eliminado. O sistema até cria um mapa para mostrar a localização de cada esqueleto, mas nem tudo são flores. Alguns dos monstros conseguem escapar. O Prota não se preocupa, pelo contrário, isso é uma ótima chance para ele testar suas próprias habilidades. Então, ele ativa a chama da alma num gato que conseguiu fugir. E bem, o gato vai pro zaralho. Com o poder de habilidade multiplicado por 5, um gato cinza de nível 2 literalmente vira cinza em 2 segundos. O gato cinza cai tão fácil porque os ataques espirituais são absurdamente fortes. Eles ignoram qualquer defesa física ou mágica. Tudo isso graças à profissão secreta do Prota. Ele mesmo admite, isso aqui é incrível. Além disso, 2 das suas habilidades são fora de curva. Mesmo sem talento especial, o necromante não fica atrás das profissões lendárias. Enquanto isso, os números só sobem. Ele acaba de alcançar o nível 3 e invoca mais 3 guerreiros esqueletos. O sistema não para de apitar. 40 pontos de experiências, 50 pontos de experiência. Os monstros agora são maiores e mais perigosos, porque ele começa a matar o lobo verde e o leopardo negro, todos caindo 1 a 1. Prota então começa a fazer as contas. Um tempo médio de um iniciante na dungeon é de 12 horas. Ele já está no nível 4 em apenas 4 horas. Se ele continuar nesse ritmo, vai levar menos de 1 hora para subir de nível. Então, o plano tá traçado. Depois que ele farmar ali, ele vai para os arredores da cidade de Shahai. Lá, o nível sobe ainda mais rápido, já que os monstros vão além do nível 8. A cena então muda. Vemos o diretor conversando com Shadong-jin, o líder da família Xia e pai de Xiaxue. O diretor então pergunta se ele veio ali para visitar sua filha. O homem então do nada diz que é grato por tudo que o diretor fez pela sua filha. E sim, ele veio visitá-la. O diretor apenas diz que ele não fez nada demais. Ela sempre foi brilhante. E além disso, ela conseguiu uma profissão rara, um mago elemental. O pai de Xiaxue solta um suspiro, dizendo que é uma pena. Ontem ele estava ocupado e perdeu a cerimônia de transformação, mas não poderia perder a primeira dungeon da sua filha. O diretor comenta que os veteranos Su Kai-shing e Lee Mo-han saíram das dungeons no nível 5, e ele acredita que Xiaxue fará o mesmo. O pai de Xiaxue então diz: espero que sim, ela sempre foi competitiva, isso desde criança. O diretor responde, dizendo que eles vão saber o desempenho dos outros dias já no primeiro dia. Se ela não alcançar o nível 5 hoje, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Mas em sua mente, uma dúvida o incomoda. E Lee Mo-yu, sua profissão é secreta, e pode significar que o crescimento dele também seja rápido. Provavelmente, ele não deve ter ficado para trás. Então nos é explicado que sempre que alguém entra na dungeon, um contador é acionado. Assim que esse tempo se expira, a pessoa é expulsa automaticamente. Ou seja, quando o tempo acabar, eles vão saber o nível dos alunos. Então o pai de Xiaxue muda de assunto, dizendo que ficou sabendo que alguém conseguiu uma classe secreta. O diretor confirma, dizendo que sim, o nome dele é Lee Mo-yu. Ele se tornou um necromante, mas o diretor diz que nunca viu essa classe antes. Então ele não faz ideia do tamanho da força. E ainda tem um detalhe curioso que ele acrescenta: ele é irmão de Lee Mo-han. Nossos holofotes então voltam pro Prota. E dessa vez, o urso marrom de nível 7 foi eliminado. O Prota
percebe algo interessante. Seus esqueletos podem se afastar até 500 metros dele. Isso significa que ele pode subir de nível sem precisar se mexer. E assim, os esqueletos continuam massacrando tudo no caminho. Quase 7 horas se passaram e até agora nenhum monstro de nível 8 apareceu. Mas algo incomoda o Prota. Qual será o nível dos outros participantes? Mas enquanto ele ainda anda pela floresta, algo ataca ele de repente. Um golpe acerta em cheio, mas a sua habilidade passiva transfere o dano e ele sai ileso. Finalmente, um monstro de nível 8 apareceu. E adivinhe, é uma árvore. Isso mesmo, uma árvore de cipó longo. Rapaziada, um monstro de nível 8 é uma árvore. Vocês acreditam nisso? Parece até sacanagem, mano. Uma árvore. O Prota fica relaxado. Isso não preocupa muito ele. Afinal, seus esqueletos já estão dando 275 de dano. Agora ele quer testar a resistência dessa árvore. Então, um dos esqueletos parte pra cima e desce a porrada nessa árvore. Mas a árvore não morre no primeiro ataque. Então o Prota percebe que é necessário 4 golpes para derrubar um monstro de nível 8. Isso vai diminuir bastante o seu ritmo de farm, mas não tem jeito. Ou tem. Ele então analisa ao redor e percebe: a floresta tá cheia dessas árvores, centenas delas. Isso aqui é um santuário de farm, rapaziada. Sem perder tempo, os esqueletos então avançam e começam a destruir todas as árvores que eles veem pela frente. Depois do sistema disparar várias notificações, algo inesperado acontece. Alguém simplesmente sai da dungeon e antes do tempo previsto, todo mundo que tá do lado de fora estranha e se pergunta o que aconteceu. Será que houve algum acidente? O diretor sabe que para sair é preciso atravessar a floresta infestada de monstros do nível 8. Alguém conseguiu passar por isso ou realmente algo aconteceu? E então ele vê quem tá saindo do portal. O Prota, com aquela cara de quem não dorme há uns 3 dias, mas ainda assim um olhar sério. A surpresa é geral e todos se perguntam o porquê dele saiu. A resposta é bem simples. O Prota responde que ele matou todos os monstros. O diretor, que ainda tá tentando absorver todas as informações, pergunta: você tá no nível 7? E sim, o Prota diz que apenas em 10 horas ele chegou no nível 7. E o Prota também fala que se tivesse mais monstros, já teria alcançado o nível 8. E agora ele pretende ir para os arredores da cidade de Shahai. Mas o diretor ainda tá meio em choque. Todos os monstros da dungeon inicial foram exterminados em apenas 10 horas. Ele começa a se perguntar: é esse o verdadeiro poder de um necromante? Depois de alguns segundos de silêncio, ele finalmente ri e aprova a saída do Prota, mas manda ele descansar um pouco, até porque todos os outros têm que terminar. Os figurantes começam a cochichar. Por que ele saiu tão cedo? Aconteceu algo? Ele tá bem? O pai de Xiaxue questiona o diretor, que responde sorrindo: aquele é Limo Yu, e ele matou todos os monstros de nível 8 e finalizou a dungeon. Alguém comenta que, nesse caso, a classe necromante pode ter superado todas as classes raras conhecidas e talvez ter atingido o nível de profissão lendária. O diretor concorda. Esse garoto tem um futuro brilhante. O pai de Xiaxue, por outro lado, já está preocupado. Se Limo Yu entrar na academia, vai ser um problema para sua filha, porque ela é extremamente competitiva. O diretor acha graça e solta uma verdade: Xiaxue já está em segundo lugar há 3 anos. E o pai dela só pensa: ué, por que ela nunca disse nada sobre isso? A cena muda pro Prota, e agora ele tá calculando seus poderes. Ele já consegue invocar 24 guerreiros esqueletos. E engraçado que ele começou a dungeon invocando apenas 4, e agora tem 20 a mais. E o melhor, o espaço de invocação aumentou para 70. Ou seja, ele pode invocar muito mais, desde que a quantidade de mana seja o suficiente. Porque dos 70, ele apenas conseguiu invocar 24. Enquanto isso, Xiaxue finalmente sai da dungeon. Ela tá confiante, conseguindo atingir o nível 5, que é praticamente o recorde dentro da dungeon. Só que, assim que ela sai, ela dá de cara com o Prota. E algo não faz sentido. Quando foi que ele saiu? E pior, como ele conseguiu chegar no nível 7? Mas antes que ela possa perguntar, seu pai a chama. Então ela questiona: o que o coroa tá fazendo ali? Mas mesmo falando com seu pai, a sua mente tá presa em outra coisa. Limo Yu conseguiu aquilo como? Dentro do carro, o seu pai percebe que ela tá com raiva e pergunta se ela quer ajuda. Xiaxue então admite e diz que há 3 anos consecutivos aquele desgraçado tá na minha frente, mas ela não precisa de ajuda, ela mesma vai derrotar ele. Mas seu pai, rindo da situação, fala que Moyu conseguiu matar todos os monstros de nível 8 em apenas 10 horas. Xiaxue fica surpresa, se perguntando como é que ele matou todos. Ela só conseguiu chegar na área dos monstros de nível 7,
Então como é que ele fez tudo isso em 2 horas a menos? A cena volta pro Prota, que agora tá lidando com Gal. Me leva, me leva. Gal tá parecendo uma criança, pedindo para que o Prota o leve na próxima vez que ele entrar na dungeon. E além disso, ele quer saber como é que o Prota chegou no nível 7 tão rápido. A empolgação é tanta que ele para de chamar o Prota de Muyu e começa a chamar de Chefe Lin. O Prota apenas manda ele se acalmar e diz que vai levá-lo. Os olhos de Gal começam a brilhar, então ele diz: fechado, eu te espero amanhã na frente da escola. No dia seguinte, Gal já tá esperando um tempão na porta da escola. Quando ele vê o diretor passar, ele já chama e pergunta cadê Muyu e se ele sabe onde ele tá. O diretor, sem muita cerimônia, responde que Muyu tá nos arredores da cidade de Shihai. O guri começa a ficar irritado, gritando e totalmente revoltado. Ele diz que foi enganado e promete que vai acabar com Muyu assim que encontrá-lo. Mas o diretor diz pra ele não fazer isso, já que ele não tem chance. Enquanto isso, a cena muda pro centro de intercâmbio do Império Shenxia. O Prota coloca uma espécie de núcleo dentro de um analisador. O sistema então começa a analisar. O Prota tá mais preocupado se realmente tem uma missão compatível com ele. E ele acha uma missão de incursão à dungeon da mina, que tá no nível 14. O objetivo? Obter o núcleo do rei da masmorra. Ele percebe que a recompensa é alta, mas a dificuldade também é extrema. As dungeons são classificadas em 3 níveis: normal, pesadelo e infernal. E essa missão tá no nível normal, mas ele pensa que se ela tivesse no nível pesadelo, até pra ele seria difícil. Ele admite e sabe que tá começando agora. E ele também sabe que pra você entrar numa dungeon de nível pesadelo, você tem que estar com uma equipe muito boa, porque senão a derrota é certa. Então, no portão de saída, o Prota é parado por um guarda. Ele começa a analisar e vê que o Prota é de nível 7. Porém, ele fica confuso com a profissão dele. A profissão necromante. Ele não sabe exatamente o que é e nem o que ela faz, mas ele diz pro Prota que a sua autorização de saída foi ativada. Mas ele avisa que lá fora tá cheio de monstros. Ele deve tomar cuidado lá fora. E se tiver algum sinal de perigo muito grande, ele deve retornar. O Prota então confirma e diz que tudo bem, ele vai tomar cuidado. Do lado de fora, assim que ele sai, ele percebe o quão diferente é o ambiente. Aquilo não era simplesmente só um muro. A paisagem parece selvagem e cruel. De longe, ele tá escutando até rugidos de bestas. E fora, o forte odor de sangue no ar. O que ele não vê é que há um Goblin espreitando ele. Porém, ele já sentiu a presença e invoca a sua sombra. E diz: vá e mate-o. O Goblin então avança, achando que tá sorrateiro. E achando que vai pegar o Prota desprevenido, ele dá um ataque. Mas o ataque bate de frente com o guerreiro esqueleto. E o desespero do Goblin toma conta. Ele até tenta fugir, mas já é tarde demais, meus amigos. O Prota então invoca todas as suas sombras. E ele as envia em direção aos Goblins. Ele pensa que um bando de nível 10 não é nada demais. Ele pensa que se continuar nesse ritmo, ele vai poder alcançar o nível 15 antes do exame. Mas também lembra que a sua irmã chegou no nível 16 antes do exame. Então ele se pergunta como será que ela conseguiu. Mas ele também se lembra do momento em que ela cuidava dele, cozinhando pra ele. E isso o motiva ainda mais. Ele não quer decepcionar a sua irmã e a sua avó. Mudando um pouco, o sistema mostra a janela de atributos dele. E aparentemente o Prota já chegou no nível 10. E não somente isso, os seus atributos aumentaram drasticamente. O seu espírito aumentou 120 pontos, tendo como total 300 pontos. Os demais atributos subiram 10 pontos cada. E essa diferença absurda se deve por conta da classe do Prota, que, querendo ou não, é uma espécie de mago. Na verdade, nem ele esperava essa chegada no nível 10 tão rápido. Agora, seus guerreiros esqueletos também foram evoluídos. E um atingiu o nível 10, se tornando um guerreiro esqueleto de bronze, que tem uma força de 1500 e uma habilidade ativa, Ataque de Fúria, nível 1, dando pra ele 200% de força de dano. Com essa unidade nova, ele pode explorar ainda mais longe e com mais segurança. Mas ele simplesmente é atacado de surpresa, recebendo uma flecha de uma direção aleatória. Mas por mais que ele seja acertado, a sua habilidade passiva de absorção entra em vigor. Vendo uma mulher correndo, o Prota se pergunta se foi aquela mulher que fez isso. Mas, ao analisar melhor, ele percebe que não. Ela parece pertencer à classe de assassina. Então, quem atirou? Logo depois, 2 homens surgem, e um deles, inclusive, é um arqueiro. Um deles também vem ao Prota e pergunta se ele não viu nenhuma garota passando por ali. O Prota não responde diretamente, ele só lembra da flechada que o atingiu, e ele diz que o homem acertou uma flecha nele, e se ele não pediria desculpa. O arqueiro então pede desculpa, mas também fica intrigado. Ele reflete
como o Prota pode ficar tão calmo, sabendo que ele acabou de levar uma flechada. O arqueiro sabe da força da sua flecha, e como isso não atingiu ele de forma alguma, como isso não causou nenhum dano nele. O Prota, por sua vez, só responde que tá tudo bem, mas o Prota diz pra que isso não se repita. O arqueiro, escutando isso, fica um pouco indignado, e pensa que o rapaz não tá percebendo que ele não tá tendo um dia muito bom. Então ele não tá com muita paciência não. O outro homem então fica curioso, percebendo o esqueleto do Prota. Ele começa a observar e pensa, uma profissão dessa só pode ser coisa de quem tem tendência a ser criminoso. Então ele até tenta ir pra cima do Prota, mas o seu amigo o impede. Então os dois homens seguem caminho, e o Prota só consegue pensar que graças a Deus eles não fizeram nada, porque se tivessem feito, eles iam se arrepender muito disso. A caçada então continua, mas logo o Prota percebe que, ao invés de ficar mais fácil, tá ficando mais difícil de conseguir XP. A quantidade de XP necessária para subir de nível aumentou 3 vezes mais. O Prota já começa a pensar que talvez ele não consiga chegar no nível 11 até a noite. Mas não tem jeito, ele precisa continuar. Isso se ele quiser entrar na universidade de Xiajin. A velocidade de XP não tá ajudando nem um pouco. Então ele vai precisar se virar nos 30 se quiser chegar no nível 15 logo. Mas o que vem muito na sua cabeça é como a sua irmã conseguiu chegar no nível 16. Ele entende que ela foi uma dançarina das lâminas, uma profissão lendária, mas ele julga que ela não conseguiria upar de nível tão rápido quanto ele. Então o que ela fez? Então ele começa a desconfiar que talvez ela tenha feito algo diferente, talvez formado um time ou enfrentado uma dungeon no nível pesadelo. Isso explicaria aquele dia que ela chegou cheia de ferimentos e sangue. Algo não bate, e com certeza ele deixou alguma coisa passar. Bom, então ele tem a conclusão que sua suposição provavelmente está certa, ele vai precisar dar uma olhada nisso amanhã. Porém, o seu guerreiro identifica alguma coisa chegando. O Prota já olha e se pergunta se tem alguém aqui uma hora dessa da noite. O Prota então vê a garota e se pergunta se é aquela mesma que ele viu mais cedo. A garota não dá muitos rodeios, ela quer saber se o Prota tem algum tipo de comida. O Prota puxa uma batata, que aparentemente tá meio cru, né? Mas tudo bem. Ela simplesmente começa a devorar e ele pensa que ela deve estar cheia de fome, porque, pô, tá trabalhando maxilar seríssimo. A situação ficou um pouco desconfortável quando a garota começa a se engasgar com a batata. O Prota, sem pensar muito, oferece um copo de água, na verdade, uma garrafa de água. E na hora ela simplesmente toma tudo. Depois de agradecer, ela pergunta o nome dele, mas o Prota fica meio receoso e se cala. Não é o tipo de coisa que ele gosta de compartilhar por aí. Mas a garota insiste e pergunta se ele não gosta de falar muito. Então ela sugere que eles se identifiquem. Então eles fazem isso tocando o seu dedo, mas a identificação dela falha. O Prota, meio curioso, se pergunta o motivo dessa falha. E ela então sorri e diz: pra você não apareceu nada, né? Ao contrário disso, o do Prota apareceu todo pra ela. Então ela começa a analisar, percebendo que o nome dele é Limoyu, ele tá no nível 10 e a sua ocupação é necromante. Ela diz que nunca ouviu falar dessa classe e parece ser bem estranha, mas ela lembra de ter visto um esqueleto mais cedo com ele. Isso é algum tipo de invocação? A habilidade é invocar mortos-vivos? Isso deve ser raro. O Prota então pergunta o porquê. Ela tenta fugir, mas o Prota de novo teima e pergunta o porquê. Ela então brinca, tentando fugir, dizendo que finalmente ele falou alguma coisa, mas o Prota novamente pergunta o porquê. Então ela finalmente diz: a identificação não funcionou por conta daquele emblema que ela estava carregando. Ela revela que o emblema é de bloqueio e ele impede que qualquer pessoa que não esteja 10 vezes acima do seu nível não consiga identificá-la. Mas ela desfaz o emblema e pede para que o Prota analise agora. Então ele tenta de novo, percebendo que o nome dela é Ningiriri e a sua ocupação é assassina das sombras. E ela tá no nível 19. Enquanto eles trocam essa informação, o Prota percebe que há 3 pessoas cercando eles. Ele sente a presença pelos esqueletos e parece que realmente o plano deles era esse: manter os dois cercados. A assassina, por sua vez, nem se abala. Ela tem certeza que eles não vão alcançar ela, já que ela tem a sua habilidade furtiva. Mas ela tá sem paciência, porque esses caras estão atrás dela há dias. Isso tudo por conta de um pergaminho de nível médio. Mas de repente, uma flecha dispara na direção dela. Ela, sem hesitar, desvia muito rápido, mas é marcada. Não só ela, como o Prota também. Vendo essa situação, ela percebe que isso é um grande problema. O Prota, então, percebe que isso é uma habilidade contra a furtividade, algo que torna o alvo mais fácil de ser atingido e impossível de entrar em modo furtivo. Ele pensa que essa habilidade é excelente contra assassinos e monstros que usam furtividade. Então, o lourinho aparece e ele surge com aquele sorrisinho arrogante dele e diz que o Prota e a garota não tem pra onde fugir. Não dessa vez. Ele fala que sabia que os dois estavam juntos. Uma assassina rata e nojenta, um invocador de mortos-vivos. Ele completa dizendo que eles devem formar a dupla perfeita. E o cara tá shippando
o Prota com a garota. Eu confesso que eu também tô shippando um pouquinho, mas eu acho que não vai rolar nada não. A assassina, por sua vez, responde que o Prota não tem nada a ver com isso. Ela diz até que pode entregar o pergaminho pra eles e cada um segue seu caminho. O arqueiro, que tá lá no alto de uma árvore, fala que eles até poderiam ter considerado isso, mas se tivesse acontecido ontem, agora ele acha que é melhor matá-la. Ele diz que mortos não falam e ninguém vai saber o que aconteceu ali. Além disso, eles ainda assim vão ter um pergaminho com a habilidade de rank médio. A assassina então percebe que não tem jeito, ela vai ter que lutar. Então ela se vira pro Prota e diz que ela vai ganhar tempo e ele deve escapar. Ela pensa que o Prota ainda tá no nível 10, então não tem muito que ele faça. Ela não pode arrastar ele pra isso. O Prota se mantém preocupado com ela e pergunta o que ela vai fazer. Ela responde: eu sou uma assassina das sombras. A noite é a minha companhia. Mas o Prota, escutando isso, já pensa que na verdade não, ela não dá conta. Senão ela não estaria fugindo no meio do dia. Fora que ela ainda tá marcada e não consegue ativar o seu modo furtivo. O arqueiro, que já tá impaciente, grita, dizendo que chega dessa merda e que os outros devem atacar. O mago então começa a invocar uma magia. Diz que não quer só a vida da garota, mas também quer a vida do Prota. Ele quer que os dois morram. Então ele ativa a habilidade de iluminação. E essa habilidade não só serve para iluminar, mas também afasta as trevas e é ótima para a habilidade de furtividade. A menina então percebe que ela vai ter que lutar com tudo que tem. O arqueiro então se prepara para lançar a sua flecha. O cavaleiro se prepara para avançar, enquanto o mago invoca sua magia. Tudo parecia acontecer no time perfeito. Mas o Prota, já calmo, diz: apareça. E na hora, o mago percebe que novamente ele está invocando aqueles mortos-vivos nojentos. O mago então fala que as suas bolas de fogo vão dizimar tudo ali, porque ele é um mago que tá no nível 20. A garota, que tá vendo o perigo, puxa o Prota e manda ele fugir. Mas o problema é que ela tava presa por linhas espirituais e ela nem sabe quando isso aconteceu. O arqueiro então atira 3 flechas, lançando em 3 direções diferentes e com 3 vezes mais de dano. A garota percebe a situação e pensa que agora deu ruim. Então, num ato de desespero, ela empurra o Prota pro lado. Mas o que ela não percebe é que empurrou ele diretamente pra frente da bola de fogo. Mas antes que os dois possam levar dano, a bola de fogo acerta o esqueleto e as flechas são bloqueadas por outro guerreiro. Então, o soldado de bronze, com uma força impressionante, avança contra o cavaleiro, o lançando pra longe. Parece até que o cavaleiro é um brinquedo. O outro esqueleto, que se parece muito com um berserker, sai da bola de fogo e começa a avançar contra o mago. O mago, completamente perdido, pergunta se isso é possível. A habilidade dele de identificação diz que o garoto era um necromante de nível 10. Então, desesperado, ele implora para que o esqueleto não se aproxime mais. Ele pensa que ele é um mago de nível 20 e o garoto apenas um de nível 10. Como é que ele não conseguiu matá-lo? Logo, todos os 3 percebem que as suas habilidades não infligem dano nas invocações. Não danos significativos. As invocações têm atributos absurdos de alto. Olhando ao redor, eles percebem que estão cercados por uma legião inteira de mortos-vivos. A assassina, impressionada, fica observando, percebendo que as invocações são extremamente fortes. Ela até se pergunta se é o mesmo esqueleto que ela viu antes. Como isso pode ser? Como um necromante de nível 10 conseguiu criar uma força tão poderosa? As habilidades de um arqueiro e de um mago de nível 20 não fazem nada, e a quantidade de mortos-vivos é assustador. A garota então olha pro lado e vê que o Prota tá completamente calmo, mas quando ele abre seus olhos, a pressão cai sobre os inimigos, e os soldados, sem hesitar, começam a avançar na direção dos 3. Então, para se defender dessa legião de esqueletos, o mago ativa uma barreira mágica. Um domo surge ao redor dele, mas essa barreira não dura muito. Um esqueleto acerta o domo com toda a força, criando uma rachadura na barreira. Outro esqueleto vem logo em seguida e derruba ela de vez. O mago fica desesperado, então ele tenta lançar uma magia de fogo para se defender dos esqueletos, tentando retardá-los um pouco. Por alguns segundos, ele até acha que conseguiu, mas logo percebe que os esqueletos já estão vindo de novo. E o mago vai de F. Agora é a vez do arqueiro. Ele pensa que a morte está sendo praticamente iminente, mas se ele aguentar alguns segundos, ele pode aumentar a sua velocidade. E ele agora está em 1500 km por hora, mas os monstros conseguem acompanhar ele. Não só um monstro, mas vários esqueletos estão conseguindo acompanhar sua velocidade. Escapar parece impossível. O cavaleiro, por outro lado, está conseguindo segurar melhor. Ele ativa uma habilidade de investida extrema, aumentando a sua defesa ao máximo. Os esqueletos agora não conseguem penetrar, mas essa habilidade dura só por um tempo, por um breve momento. E nesse curto período, ele aguentaria até um ataque de um mago de nível 40. Mesmo assim, ele fica assustado com os esqueletos. E realmente, é de se assustar. Ele diz que se soubesse que isso aconteceria, ele não estaria ali, porque perder a vida por conta de um pergaminho de rank médio
é sacanagem. O Prota, que tá acompanhando tudo, diz pros seus esqueletos usarem a habilidade. Ele não pode permitir que nenhum escape. Já que ele matou um, agora vai ter que matar todos. Então, a habilidade é ativada, o Ataque de Fúria, que dá um dano de 200% de força. Então, o guerreiro esqueleto consegue penetrar a barreira. E logo em seguida, o cavaleiro vai de Vasco. Mesmo ali no campo de batalha, o Prota lembra de uma mensagem que sua irmã tinha deixado. Ela diz que quando ele decidir fazer algo, ele tem que fazer sem hesitar. A assassina olha ao redor e todos já estão mortos. E o Prota nem um pouco abalado com isso. Ele só pensa na verdade no drop, os itens que os profissionais deixam quando morrem. Ele encontra um cajado, um arco, uma espada e um escudo. A assassina, por sua vez, reconhece os itens. Esses itens são da dungeon da Legião de Orcs de Carmen, uma dungeon no extremo da cidade de Shalrai. O Prota olha os equipamentos e pensa que aquilo ali é inútil, mas deve valer alguma coisa. Ele então pega um pergaminho. Nos é explicado que esse é um pergaminho primário e vale cerca de 10 mil moedas de ouro. É bem caro. O Prota fica na dúvida se ele usa ou vende. A assassina, vendo que ele tá pensativo, pergunta: você nunca viu um desse antes? Ela então manda ele usar, mesmo que a chance de adquirir alguma habilidade seja pequena. Então ela olha pra ele e fala: você não tá pensando em vender, né? Não é possível que você esteja tão desesperado por dinheiro assim. É só um pergaminho primário, nem é um avançado, nem vale tanto. O Prota até pergunta como usar, mas na verdade ele pensa: essa mulher só pode estar de brincadeira. 10 mil moedas de ouro pra ela não é nada? A assassina então explica como usar e diz pra ele que é simples, ele só precisa dizer usar enquanto segura o pergaminho. O Prota então fala as palavras, mas nada acontece. A assassina então ri, dizendo que ele tem que falar forte. Ele tá falando muito baixo. Ela tá gostando de perturbar o Prota, coitado. Olhando pro pergaminho, o Prota percebe algo. Pelo visto, é um pergaminho que precisa de energia vital para ser ativado. Então, ele canaliza a energia na sua mão e ativa. A assassina fica chateada. Ela queria ver ele falando. Na verdade, ela queria ver ele gritando. Mas agora já era, já foi. Então, o Prota ganha uma nova habilidade: explosão de cadáver. Ele pensa consigo: pelo menos o pergaminho não foi gasto à toa. Aos olhos do necromante, até um cadáver ainda tem energia vital. E pode até parecer uma habilidade fraca, mas levando em consideração o talento do Prota, dá para fazer um estrago com isso, porque seu raio de alcance é de 10 metros. E o melhor, se um cadáver explode, outros também explodem, criando assim uma cadeia de explosão. Ou seja, é praticamente uma granada de fragmento. A assassina, curiosa, pergunta: você conseguiu uma habilidade? O Prota responde que sim, ele conseguiu. Ela, que fica feliz com isso, sorri e se aproxima dele. Ela diz: sabe, até que você tem uma bela voz. Por que o que você é tão calado? Realmente é um desperdício. Sei não, hein, Prota. Eu acho que ela tá tão na sua. O Prota apenas pensa que ela é bem diferente das garotas da academia. Então ele responde: você também tem uma bela voz. Rapaziada, a gente tá vendo o nosso Prota full boladão, flertando. Ou pelo menos flertando inconscientemente. Talvez ele não saiba que tá flertando, mas ele tá flertando. A assassina fica com vergonha e fica toda fofinha, mas logo se convence, como toda mulher, e diz que sabe que tem uma voz linda. Essas mulheres de hoje em dia não sabem receber elogio. Mas ela segue e entrega um baú pro Prota e diz que aquilo é por ele ter cuidado e protegido ela, e não só isso, mas também pelo elogio. Abrindo o baú, o Prota vê que é um pergaminho de habilidade de nível intermediário, e o valor dessa belezinha é 1 milhão de moedas de ouro, 100 vezes mais valioso que o pergaminho primário. O Prota obviamente estranha um pouco, pensando que ela foi perseguida por causa desse pergaminho, e agora tá dando de bandeja. Mas já na fogueira, a assassina explica: ela descobriu um baú dentro da dungeon da Legião Orc de Carmen, mas ela explica que esse baú só aparece aleatoriamente, então ela teve sorte de encontrar. Mas quando ela abriu, ela encontrou esse pergaminho. O que ela não percebeu era que ela estava sendo observada. Aqueles 3 homens estavam tentando roubar ela faz tempo, mesmo aquele pergaminho não valendo tanto. Rapaziada, o pergaminho vale 1 milhão de ouro e ela tá dizendo que não vale nada. Essa menina é filha do Elon Musk, mano, só pode ser. Mesmo que pra ela não valesse muito, ela não ia entregar de bandeja. Então por isso, ela foi perseguida até agora. 2 dias fugindo, passando por cidades, e eles não desgrudavam do pé dela. Isso foi um saco, segundo ela. O Prota olha pra ela e diz que ela quase morreu. Ela sorri e manda ele relaxar. Se ela sofresse um ataque crítico, seria automaticamente teletransportada pra longe. Mas
Mas mesmo assim, ela precisa agradecer. Porque se não fosse o Prota, ela teria se ferido. E obviamente, ser ferida dói. E ela morre de medo disso. O Prota então pensa, eu me preocupei à toa. Ela então diz que agora o pergaminho é todo dele. Mas depois de dizer isso, ela pergunta se ele não tem nada pra comer, porque ela tá morrendo de fome. E pede pra que ele passe a batata. Mesmo que de boca cheia, ninguém continua falando, perguntando se o Prota veio ali pra farmar níveis. Ela, observando, julga que pelo nível dele, ele ainda nem entrou na academia. Então ela pergunta pra qual universidade ele quer ir. O Prota responde sem problema algum, dizendo que ele quer ir pra universidade de Shajin. A assassina diz que essa universidade não é nada mal, mas ela começa a refletir, percebendo que com as habilidades dele, ele poderia entrar em qualquer universidade. Existe algum nível 10 que consiga matar 3 profissionais de nível 20 com facilidade? Se ele não conseguir, ninguém consegue. Mas ela volta a dar conselho. Se ele for para Shajing, ele não deve esquecer de visitar a torre de Shenxian. Ela explica, a recompensa do primeiro desafio será duplicada, e ele precisa subir o máximo de andares possíveis na primeira tentativa. Assim, ele vai conseguir muitos pontos, e em Shajing, pontos equivalem a moedas de ouro. Além disso, há também o seminário de criação. Se ele puder, ele deve passar lá. Pode valer a pena. A noite então passa. O clima de romance tá no ar. E Ning adormece. O Prota, olhando pra ela, decide cobri-la com uma jaqueta que tá ali perto. Todo fofinho. Eu acho que o Prota tem uma nova crush. Rapaziada, me desculpa, mas eu tô shippando muito esse casal. Na moral, eu sei que a gente mal começou. Eu sei que a série tá aí, tá nova. Mas eu já tô shippando. Eu quero ela e pronto. Depois de cobrir ela, ele então senta e começa a meditar. E o seu objetivo com isso? Recuperar a energia vital. O sol então nasce. E Ning já acorda reclamando, dizendo que tá com fome. Ela olha pro Prota e pede batata doce, perguntando se ele não tem. O Prota entrega um bocado de batata doce pra ela. Mas ela não tá satisfeita e pergunta se ele não tem mais aí. Ela até diz que o Prota deveria ser mais cavalheiro e passar pra ela mais batatas. O Prota então diz que não tem mais nenhuma. O que ela ainda não pegou, ela já comeu. Ning então confirma e diz que tudo bem. Ela acredita nele. Então ela se levanta e diz que tá indo. Ela também precisa subir de nível. Ela então pede para que o Prota evolua rápido. Assim, eles podem farmar níveis juntos. Então ela se vira e parte, dizendo até lá. O Prota então pensa, certo, agora é a hora de testar minha nova habilidade. Ele se vira pros cadáveres dos homens que ele matou. Se essa habilidade dele funcionar do jeito que ele tá imaginando, esses corpos vão fazer kabum. O Prota ativa sua habilidade e aparentemente ele consegue visualizar os corpos que ele pode explodir. Então ele ativa a explosão e o impacto é brutal. Uma cratera abre no meio do local. Aí não dá, Prota, isso aí é pelão demais. A técnica praticamente é um poder divino, mas pensando bem, sabe o melhor? Ele pode eliminar cadáveres sem deixar rastros. O único problema é que a área de explosão é gigantesca. Ele não só elimina o cadáver, ele destrói tudo ao redor. Isso é praticamente um ataque também, né? Vamos concordar. Mas o Prota simplesmente se vira e vai embora, enquanto explode os outros 2 cadáveres. Agora, ele anda calmamente pela floresta, bem pensativo. Seus guerreiros esqueletos agora estão custando mais caro, levando 70 pontos de espíritos para ser invocado, o que antes custava só 10. Mas essa diferença é porque agora ele está invocando o esqueleto guerreiro de bronze, que até então ele só tinha 1, mas depois de dar uma meditada na madrugada, ele conseguiu invocar mais 4. O ruim é que a sua energia mental / espiritual é só de 300, então ele não consegue evocar tantos assim de uma vez só. Mas ele já tem uma boa reserva disponível. Do espaço disponível para 100 esqueletos, ele já tem 48 formados, que ele pode invocar a qualquer momento, sem gastar nada. Eventualmente ele sabe que esse espaço vai acabar se completando, então ele não está preocupado. E mesmo se tivesse, se subir cada vez mais a quantidade de espaço, e ele continuar subindo cada vez mais a quantidade de esqueletos já formados, ele tá bem demais. E finalmente, seu objetivo final tá diante dele, a mina de Shahai. Finalmente ele chegou no seu destino. Observando o cenário, a gente vê que há vários profissionais reunidos ali na entrada. Alguns estão até formando grupos. Preciso de um curandeiro para completar o time, alguém grita. Entre os profissionais, há uma equipe de elite, que ela tá se preparando para entrar na dificuldade pesadelo. Eles possuem um cavaleiro, um mago, um assassino, mas falta algo. Eles estão precisando de um curandeiro e de um suporte. A cena volta pro Prota, que tá se aproximando cada vez mais do portão da dungeon. Ele começa a analisar as dificuldades
dificuldades. E a primeira é a dificuldade normal, que todos os monstros já são elite, que por sinal são várias vezes mais fortes do que os monstros do lado de fora. E também tem a dificuldade pesadelo. Nessa dificuldade, os monstros possuem habilidades aprimoradas. Apenas os mais fortes entram nessa dificuldade. E ela precisa pelo menos de 5 pessoas. Se não houver 2 suportes e 2 DPS, dá ruim. De repente, alguém chega perto do Prota e meio que dá uma encarada nele, perguntando se ele é um invocador. Até tenta analisar o Prota, mas algo acontece. A magia de detecção não funciona. O Prota tá protegido. A Yi, a assassina, deu o totem pra ele. Então, algo acontece. Eu acho que por conta do esqueleto bem chamativo, vários grupos começam a chamá-lo pra se juntar. Mas ele recusa todos. E então, sem hesitar, ele entra na dungeon, na dificuldade pesadelo. Então todo mundo fica em silêncio. Todos que estavam do lado de fora ficam impressionados. Ele entrou sozinho. Esse cara só pode ser maluco. Será que é só pra se exibir? Um outro até fala que aposta que ele vai sair correndo feito um covarde em alguns minutos. Mas, se ele realmente sobreviver? Afinal, como o nosso monarca das sombras, ele é um exército de um homem só. O Prota então já tá dentro da dungeon. E o que mais impressiona é o cheiro forte de sangue. Ele é forte, denso, quase sufocante. Por enquanto, o Prota ainda não foi detectado. Ele tá na bolha de proteção, que o mantém oculto. Ele analisa o ambiente e identifica seu primeiro inimigo. É um Goblin guardião da mina, de nível 14. E ele é um elite aprimorado. Mas isso não intimida o Prota. Ele começa a invocar suas sombras e pensa: nenhum profissional comum conseguiria passar por isso na dificuldade pesadelo sozinho. Mas ele não é um profissional comum. Então, o massacre começa. Os guerreiros esqueletos começam a avançar e em seguida a matança se inicia. É aquela mesma chacina de sempre que a gente já tá começando a se acostumar. A experiência começa a subir violentamente. 4.200 pontos por um monstro. Isso é 10 vezes mais do que os monstros que estavam lá fora. Cada monstro aqui vale 10 monstros lá do lado de fora. E sabe o melhor? Leva apenas 2 segundos para matar um. Sendo assim, o nível do Prota vai subir bem mais rápido do que ele imaginava. Isso aqui é farm infinito, rapaziada. Então, ele analisa seu mapa, observando as suas tropas e os pontos estratégicos da dungeon. Ele então dá a ordem bem clara: nenhum canto deve passar despercebido. É pra varrer tudo, sem exceção. E assim, a chacina continua. Os corpos dos inimigos se acumulam e os drops não param de cair. A gente começa a ganhar ossos, peles, itens e o farm se torna infinito, de fato. E 5 minutos depois, o Prota atinge o nível 11 e algo acontece. O Prota recebe um buff monstruoso. O seu poder mental recupera instantaneamente e agora ele consegue invocar mais 4 cavaleiros esqueletos. Fora que seus atributos básicos não aumentaram mais de 10 em 10. Agora sobem para 20 em 20 pontos. Inclusive, o seu ponto mental não subiu 20, subiu 100. E como se já não bastasse o buff do Prota, os seus guerreiros esqueletos também recebem, recebendo um buff de 200 pontos em cada atributo. Além disso, suas habilidades também começam a se aprimorar. Todas, exceto uma. A habilidade de explosão de cadáveres continua no nível 1. O Prota não entende o motivo dela não ter subido. Mas, se Ning, aí, estivesse ali, provavelmente ela saberia o motivo. É, Prota, você perdeu a chance. Você deixou ela aí, então agora chora. Prota, ei, Prota, para de pensar na Riri, cara. Olha aí pra tua frente. Você não tá vendo não o que tá na tua frente? Aonde? Eu não tô vendo nada. Olha direito, cabeça oca. Sim, tem um lobo na frente dele, ele não tá vendo. Mas não é um lobo qualquer, é o boss da área. Esse boss é um lobo da mina, de nível 15 e 2.000 pontos de força. E rapaz, o bichinho é pequeno, né? Graças a Deus. Fora seus atributos que são insanos. E ele sabe que se fosse no X1, ele tava fudido. Mas, já que ele tem bastante quantidade, ele vai ganhar dessa forma. O Prota manda seus cavaleiros avançarem, mas o lobo boss ruge. O impacto com o rugido consegue desacelerar um pouco os esqueletos, mas não parar. Os esqueletos então chegam até o lobo e começam a atacar em várias partes ao mesmo tempo. Ele na hora cai. Já era? Não, ele ainda tá vivo. O boss ainda tem gás. Ele lança uma habilidade e tenta se livrar dos esqueletos. E então ele foge. O Prota se pergunta o que tá acontecendo. O boss tá fugindo? Isso não tá certo. Ele até tenta chamar o boss de volta, dizendo pra ele voltar. Mas, na verdade, parece ser uma armadilha. De repente, centenas de lobos menores aparecem. Seus atributos
atributos não são muito fortes, mas são muitos. O Prota pensa que isso na verdade é carne para ele moer. Ele só vai ganhar mais pontos de experiência. Então a chacina recomeça. Percebendo que tem uma grande quantidade deles, o Prota ativa a sua habilidade, explosão de cadáver. Uma sequência de explosão começa na área. Os lobos são dizimados instantaneamente. Cada explosão gera uma reação em cadeia, e algo chama a atenção do Prota. Após o aprimoramento do talento, o dano da explosão de cadáver se torna 100% da vitalidade. Resultado, morte instantânea. Então, bum, um lobo explode. Bum, outro lobo explode. E assim, uma reação em cadeia varre o campo de batalha. Os corpos que sobram começam a se acumular perto do boss. Opa, e o boss? Ele acha que vai sair impune? O Prota diz que é liberal. Aqui é direitos iguais para todo mundo. Então, o boss também tem que experimentar a reação em cadeia. Uma sequência de explosão cerca o boss. Ele não consegue escapar. Então, o boss vai de F. Recompensa do massacre? 15 mil pontos pela cabeça do boss. Mas o Prota, que já tá perdendo a humildade, diz que 15 mil pontos é pouco. O cara se esquece que 2 segundos atrás ele tava recebendo 200 pontos por cabeça de Goblin. Isso lá no início, fora da dungeon, quando ele começou a sair da cidade. Que não tem nem 2 dias, vamos concordar. Tá, mas pelo menos os itens são valiosos. Dá pra vender e ganhar um dinheirinho. Então, ele dá uma nova ordem. Continuem limpando o caminho pra baixo. Agora o objetivo é claro, encontrar o boss final. E no futuro, se ele conseguir fazer isso na dificuldade infernal, a experiência será absurda. E como ele quer mais, ele então continua avançando. O Prota continua avançando pela dungeon. E ele percebe que, se ele for do início ao fim dela, ele levará um pouco mais de 1 hora para limpar toda a dungeon. E dentro desse tempo, ele já conseguiu subir 2 níveis de uma vez. Com essa taxa de experiência absurda, ele só vai precisar de algumas rodadas até conseguir atingir o nível 16, 18, até o 19, dependendo de quantas vezes ele for entrar na dungeon. Mas agora, ele tá diante do boss final. Hora de acordar o grandão, não tem jeito. E se ele matar o boss, provavelmente vai chegar no nível 12. Então vemos o boss final. O nome dele? Rei Goblin. Nível 16 com 3.000 de forças. E seus atributos são monstruosos. O boss já acorda insano. Ele já arrasta sua espada no chão, levando tudo que vê pela frente. Então o caos começa. E ele até acerta o Prota, mas a transferência de dano acontece. Resultado, 12 esqueletos são destruídos na hora. O Prota então entende e percebe o problema. Seus próprios atributos são fracos. Sua constituição é apenas de 120 pontos. E sua defesa é muito baixa contra o inimigo, com 3.000 de força. O problema não são os esqueletos. O problema é ele mesmo. Se o dano transferido for alto demais, os esqueletos não vão aguentar. Traduzindo, o elo fraco não são os esqueletos, e sim o Prota. Então não tem outro jeito. Se ele quiser continuar upando cada vez mais e enfrentando inimigos mais fortes, ele vai precisar fortalecer a sua constituição. O combate então continua, e um guerreiro esqueleto de nível bronze enfrenta o Goblin, mas ele não tem força suficiente, e o Goblin é bem mais poderoso. A vantagem do Prota, ele não luta sozinho, ele tem um exército de esqueletos com ele. Então, mais uma vez, ele vai ter que ganhar na quantidade. E infelizmente, Goblin, não queria te dizer, mas você tá fudido. Então a batalha chega no seu ápice, no seu clímax, e vemos o exército de esqueletos cercando o Rei Goblin, que já tá em cima dele. Mas ele não para, ele não recua, ele simplesmente pula pro alto. E quando cai, ele cria uma onda de choque absurda que quebra tudo ao redor. O Prota observa e percebe que essa habilidade é ainda mais forte do que o rugido do Rei Lobo. Mas a desgraça não para por aí. O Rei Goblin tem mais uma carta na manga, um sopro de fogo. Agora ficou arriscado. O Prota não pode deixar que essa habilidade continue ativada. E então ele recua seus esqueletos pro espaço de invocação e ativa a chama da alma. O ruim é que consome 40 pontos de poder espiritual, mas o Rei Goblin fica mais lento. Isso realmente retarda ele. Mas em contrapartida, o Prota tá com pouco poder espiritual restante. Ele precisa acabar com essa luta agora. Então ele tenta o golpe final e ativa o golpe furioso. Então todos os seus esqueletos entram em modo fúria. Eles avançam com tudo e o Rei Goblin, bem, é deletado. Em outras palavras, ele foi pra terra dos pés juntos. Então vemos as recompensas e a notificação do sistema chega, dizendo que o Prota ganhou 40.000 de experiência e subiu pro nível 12. Mas não foi só isso, ele ganhou alguns itens, uma espada Goblin do nível bronze, um manto da sabedoria de nível bronze e um núcleo do Rei Goblin. O Prota então finalmente pode relaxar e ele pensa que graças a Deus seu poder de espírito foi restaurado, porque ele tinha usado tudo na luta. Então ele sai da dungeon, já equipando seu manto da sabedoria. E a reação da multidão lá fora, todos começam a observar o Prota. Ninguém acreditava no que estava vendo. Ele concluiu a dungeon sozinho. E não só isso, eles notam o manto da sabedoria, dando a confirmação que ele não só saiu, mas ele concluiu a dungeon. Uns até pensam que isso é impossível, porque um jovem
homenzinho desse conseguiu concluir a dungeon. Mas o Prota não se importa muito com isso. Na verdade, ele só tá pensando que a recarga da dungeon é de 12 horas. E ele até poderia caçar do lado de fora, mas dá muito pouca experiência. Pô, matar 10 monstros do lado de fora é o que vale um do lado de dentro. Então é melhor descansar. E rapaziada, o criador nos dá uma nota. Ele esclarece que agora é oficial. O termo que ele tava usando antes, que era poder mental, vai ser trocado para poder espiritual. Ele tava confuso, porque toda hora ele trocava, mas agora aparentemente é definitivo. Vai ficar como poder espiritual e não poder mental. Então, seguimos. A cena então nos mostra que o Prota tá descansando e ele reflete sobre o que aconteceu na batalha. Ele percebeu as suas fraquezas, mas ele também não percebeu só coisa ruim. Ele percebeu o verdadeiro potencial das suas habilidades. A explosão de cadáver, por exemplo, é uma habilidade incrível, que no time perfeito consegue derrubar gigantes. A chama da alma, então, ignora qualquer defesa e interrompe ataques, como ela fez com o sopro do Goblin. Até mesmo um chefe de nível pesadelo teria dificuldade de enfrentar essa habilidade. Então, 12 horas se passam, e o Prota, meio sonolento, invoca mais 4 esqueletos, já que ele recuperou seu poder vital. De 4 em 4, esse moleque vai longe. Ele então caminha na direção da dungeon, mas algo chama sua atenção, uma multidão. No meio desse barulho, o que deu pra entender é que a guilda Dinastia travou a entrada da dungeon, o que eles não têm direito de estar fazendo. Um figurante comenta: isso não afeta ninguém, por que vocês estão bloqueando a entrada? Nosso líder tá fazendo uma missão dentro da dungeon, ninguém pode entrar até que ele saia. Mas a verdade, a guilda Dinastia só tá abusando do seu poder. E para provar isso, a gente vê um dos membros da guilda atacando um profissional com uma bola de fogo, e o homem morre na hora. A multidão, obviamente, fica horrorizada com aquilo. Como ele pode fazer isso? Mas o soldado apenas dá de ombro e responde friamente. E daí, menos um inútil no mundo. A arrogância dessa guilda é absurda. O Prota então chega e pergunta o que tá acontecendo. Um dos homens explica: eles precisam do núcleo do Rei Goblin. O ruim é que a taxa de drop é extremamente baixa. Só dropa uma vez no nível pesadelo a cada 100 dias. E hoje é exatamente o 100º dia. É por isso que a guilda Dinastia tá desesperada. A guilda tá até oferecendo 10 mil moedas, mas ela vale bem mais que isso. Ela vale 30 mil. Só um otário venderia esse preço. E sabe a ironia disso? O Prota realmente tinha pensado em vender por 10 mil. Curioso, Muyu pergunta sobre a utilidade do núcleo. E o homem explica que ele é para se transformar em um anel do Rei Goblin. Ele aumenta todos os atributos em 10 pontos, aumenta o nível de habilidade em 1 e pode ser usado a partir do nível 15, ao melhor acessório até o nível 40. O Prota percebe que esse anel realmente tem um poder absurdo. O homem então fala que o líder da guilda Dinastia quer esse anel porque ele pretende entrar na Universidade de Xiajin. O homem também fala que eles já coletaram todos os itens, só falta o núcleo, mas independentemente do motivo, eles não podem atrapalhar ninguém. O Prota também pensa que muito menos ele. Eles não podem atrapalhar a sua subida de nível. O homem olha pro Prota e vê ele se afastando e pergunta o que ele tá fazendo. Ele tá indo na direção dos guardas. Ao ver o Prota se aproximando, o guarda debocha: você veio morrer também? Mas o Prota só olha pra ele bem sério e manda ele cair fora, dizendo que ele tá bloqueando o caminho. O homem então assume uma postura mais intimidadora e pergunta se o Prota tem problema. Pra intimidar, ele até chuta o corpo do homem pra longe. E então ele volta a perguntar pro Prota se ele sabe com quem que ele tá falando. Muyu só o encara, bem frio e impassível, e manda ele cair fora. O guerreiro então avalia o Prota, e dessa vez o token não faz efeito, já que o homem deve ser bem mais forte que ele. O homem, vendo isso, só consegue pensar: esse cara mata monstros fracos, é aqui do lado de fora, o que ele quer entrando na dungeon? E ainda por cima é um necromante? Que diabos de profissão é essa? A multidão então tenta alertar o Prota, mandando ele não ir, mas o Protinha não recua. Seu olhar frio deixa o guerreiro nervoso. O guerreiro até se pergunta por que ele tá sentindo esse frio na barriga, por que ele tá nervoso com o olhar de um moleque. O homem então prepara uma magia, dizendo que vai matar o Prota, ali e agora. Então é melhor ele não dar nenhum passo, mas Muyu, escutando a provocação, continua andando, ignorando o comportamento do cara. O guerreiro então se enfurece e dá ordem: matem esse desgraçado. Então vemos que o guerreiro é Xiaoji, um mago de nível 25. Ele, rapidamente, invoca um domo mágico, mas um dos esqueletos do Prota avança com tudo, e bam! O golpe atinge o escudo com tanta força que ele começa a rachar. O homem pensa: o que tá acontecendo? O meu escudo deveria aguentar pelo menos 5 ataques de alguém do mesmo nível que eu, mas agora ele só resiste a mais um. Desesperado, ele ativa o efeito de pulsação de fogo, que é uma habilidade que tá no anel dele, lançando o esqueleto pra longe. Caído no chão, ele pensa: sobrevivi por pouco. Então ele dá ordem para que matem o invocador. Se ele morrer, essa aberração também desaparece. Os arqueiros então se preparam e cada um dispara 3 flechas na direção do Prota, mas o Prota invoca
invoca mais 2 esqueletos. Eles então interceptam as flechas. Os soldados da guilda percebem e ficam desesperados, porque agora tem mais 2 aberrações para lidar. A multidão na verdade não fica impressionada com as invocações do Prota, mas outra coisa chama sua atenção. O guerreiro que tá liderando aqueles soldados tá invocando a dança da serpente de fogo. E isso é bem ruim. Essa é uma habilidade exclusiva de um mago do nível 20. E só um em cada 3 magos consegue aprender ela. É a magia mais forte de um mago desse nível. A multidão então começa a pensar que o Prota tá em perigo. Mas na verdade, Muyu não se abala. Ele continua lá, parado. E em vez de recuar, ele começa a invocar mais soldados. O líder então começa a mandar sua magia, pensando que agora o Prota tá morto. Mas algo tá errado. Por que ainda há tantas invocações? Por que ainda há tantos deles? E agora, com os guerreiros saindo do fogo, ele percebe. Os esqueletos os superaram em números. A batalha então volta a acontecer. E não só isso, como se intensifica. O comandante percebe que não há outra opção e pede para que todos entrem em formação. E em seguida se preparem para atacar. Os suportes então começam a dar suas bênçãos e aprimorar e fortalecer a tropa. Os esqueletos então começam a avançar. E Muyu, com um olhar bem frio, observa o caos se aproximando. Então ele pede que todos os figurantes se afastem. E obviamente eles concordam, percebendo a destruição que está prestes a acontecer. Muyu então ativa a chama da alma. E o primeiro alvo sente a sua energia vital sendo puxada. Cura, alguém me cura. Ele até pede e implora por ajuda. Mas não há cura. Sua alma já foi embora. O comandante até pensa que ele está sendo curado e que realmente a guilda Dynasty é muito forte. Ele fala isso até perceber que ele já está morto. Então ele fala, isso é impossível. Uma única pessoa está acabando com a guilda inteira. Então ele dá a ordem para que todos ataquem juntos. O tanque se posiciona na frente, ativando seu escudo. Muyu responde ativando a habilidade de golpe de fúria. O escudo do tanque começa a se rachar. Não segura, eu preciso de ajuda. Suportes, aonde estão as bênçãos? Mas já é tarde demais. O escudo é destruído e o tanque é cortado por várias partes. Muyu também não dá espaço para brecha e já ativa a chama da alma de novo. A formação da guilda está oficialmente quebrada. O comandante começa a entrar em desespero, então ele dá a ordem. Corram, esse desgraçado não é humano. Infelizmente, ele não sabe, mas correr não é uma opção. Muyu então ordena que um esqueleto levante um corpo e arremesse na direção do comandante. Antes que o corpo o atinja, ele ativa a explosão de cadáver. E sabe o pior? O raio da explosão aumentou e o dano subiu 100% da vida. Um cavaleiro tem alta resistência. Então, conforme a habilidade, se a vida é maior, a explosão é maior. Os cadáveres começam a explodir em cadeia e a carnificina se espalha pelo campo de batalha. O comandante, em pânico, até tenta continuar fugindo, mas um último corpo tá perto dele e uma explosão acontece e ele vai de ralo. Depois dessa última explosão, Muyu limpa o seu rosto, sem mostrar muita emoção. Ele começa a caminhar em direção à dungeon. Antes de partir, ele decide garantir que não reste mais nada, e muito menos nenhuma prova. Com um único comando, ele ativa novamente a sua habilidade, explosão de cadáver, e o campo de batalha é completamente varrido. Os figurantes finalmente voltam e observam aquilo totalmente incrédulos. Não sobrou nada, nem corpos, nem armas, nada. Um dos figurantes até pensa que a guilda Dynasty não vai deixar isso barato. Sabendo do perigo, todos começam a sair dali o mais rápido possível. Meia hora mais tarde, alguém sai do portal. Dele sai uma presença imponente, o líder da guilda Dynasty. Ele pensa que ainda não conseguiu o núcleo. Um dos seus companheiros olha ao redor e se pergunta, cadê todo mundo? O líder franze a testa, sabendo que algo de errado aconteceu. Já o Ji não me deixaria aqui. O que aconteceu? Ele analisa o terreno, mas não há nenhum sinal de batalha. Na verdade, até tem sinal de batalha, mas não tem nenhuma arma, nem corpo. Então, o que aconteceu? Então ele dá a ordem para que todos saiam dali. Algo tá muito errado e ele não quer pagar pra ver. Então, uma hora depois, vemos Muyu já dentro da dungeon. A caçada continua. Ele tá novamente diante do Rei Goblin. Dessa vez, ele mata mais rápido o Goblin, mas o núcleo não dropou de novo. O Prota diz, bom, paciência. Eu vou esperar até chegar à Academia Jalgi e lá eu encontro o alquimista para criar o Anel do Rei Goblin. O Prota então examina um novo item que tá na sua mão, o livro mágico do Rei Goblin. Ele percebe que até é útil para a chama da alma e para a explosão de cadáver, mas não compensa nem um pouco para os seus guerreiros esqueletos. Então, novamente, Muyu continua upando, chegando no nível 13. Mas o progresso tá ficando difícil. Para chegar no nível 15, ele vai precisar repetir aquela dungeon mais umas 3 vezes. Se ele conseguir administrar o seu tempo ao máximo, ele vai conseguir fazer a dungeon mais umas 5 vezes. E isso vai dar para ele o nível 16. Para ele não é o ideal, mas deve ser o suficiente para entrar na academia. Ele então se teletransporta para fora. E repara que já foi todo mundo embora. Bem, ele sabe que é o certo a se fazer, né? Ninguém vai querer segurar a bronca que tá para vir. Então, ele diz que vai embora e volta
volta quando a dungeon reiniciar. No dia seguinte, a cena começa direto com Xiaxue, e ela finalmente alcançou o nível 10. Agora ela consegue desafiar a mina. De longe, ela vê Muyu. Ei, Muyu, você vai entrar sozinho? Ela obviamente duvida que ele vai enfrentar aquela dungeon sozinho. Mas mesmo que ela precise de uma equipe, não deve ser muito difícil de conseguir, já que ela é uma maga elemental rara. Então a cena se segue, e voltamos a 45 minutos depois. Muyu já tá na dungeon novamente, enfrentando o Rei Goblin. Dessa vez, as suas invocações atingiram um número de 72 espaços. Inclusive, o espaço aumentou para 110. O Rei Goblin então desperta, mas Muyu o elimina rapidamente. Ele ganha experiência e, de novo, um outro item, o arco longo do Rei Goblin. Ele olha pro Goblin e diz: poxa, não fique irritado, eu vou embora depois de mais algumas tentativas. No final das contas, você existe pra isso, e é melhor você morrer pra mim, que no mínimo vai ser mais rápido e menos tortuoso. Família, o bicho tá irritado de tantas vezes que ele morreu pro Prota. Então, a história se passa 12 horas, e Muyu volta com uma cara de psicopata, encarando o Rei Goblin, dizendo: voltei, e por favor, não se assusta, só falta mais 3 vezes. Ele até debocha do Goblin, dizendo que eles já se conhecem bem, então não precisa mais de alarde. E mais uma vez, Muyu o elimina com facilidade, e dessa vez, além de um novo item, ele atinge o nível 14. Já do lado de fora da dungeon, o Prota reflete que agora ele consegue invocar 76 guerreiros, e seus atributos aumentaram para 2.300 pontos. Infelizmente, ele ainda não pode aprimorar suas invocações, mas mesmo assim, seus benefícios já foram bem grandes. Do nada, alguém o chama. Ele vira e vê que foi Xiaxue. Ela acabou de sair da dungeon. Xiaxue então chega pra ele e pergunta que nível ele tá. Muyu, que já tá acostumado com a competitividade dela, diz que tá no nível 14. Xiaxue fica incrédula. Como assim nível 14? Você subiu tão rápido? A equipe dela tá exausta depois de fazer a dungeon 2 vezes. Eles mal conseguiram chegar no nível 11. Foi bem difícil. Então ela reflete que mesmo que o Prota possa fazer a dungeon sozinho, não tem como ele subir tanto nível. Ela até lembra que na dungeon inicial, Muyu tava no nível 7 e ela tava no 5. Agora, ela tá no 11 e ele no 14. A diferença tá ficando absurda isso aí. E realmente, vemos o nível de competitividade dela, porque a diferença antes era de 2 pontos, agora só aumentou 1, tá pra 3. Mas pra ela, a diferença tá ficando absurda. Xiaxue então declara que ela não vai perder. Não de novo. Muyu observa, vendo ela voltar, e pensa: ela não acabou de sair? Como é que ela já tá indo de novo? Uma hora depois, Xiaxue sai da dungeon e já chega gritando, dizendo: eu sou uma maga elemental de nível 11, tô procurando equipe, alguém? Muyu, vendo aquilo, só consegue pensar que ela é competitiva demais. Mas uma hora depois, ela olha pro Prota e diz: Muyu, eu não vou perder pra você. Muyu apenas observa e vê que de longe alguém tá gritando: tem algum mago por aí? Preciso de alguém pra entrar na dungeon. Ela na hora se prontifica e vai pra dungeon de novo. E mais meia hora depois, ela retorna, exausta, mas vitoriosa. Finalmente, ela chega no nível 12. Muyu, com aquela cara de lerdo dele, pergunta se ela tá cansada. Ela suspira, quase caindo no chão, e diz que é óbvio que sim, ela não consegue nem mexer um dedo. Ele responde: ué, então por quê? Como você tem a cara de pau de me perguntar isso? Eu passei a vida inteira na sua sombra. Eu vou te ultrapassar dessa vez. Muyu bate no rosto e responde: só por isso? Ele começa a refletir que se soubesse disso antes, ele teria deixado ela chegar algumas vezes em primeiro lugar. Xiaxue então responde ele, dizendo que não é só por isso. Ela também quer entrar na academia de Xiajing. E se ele realmente quer entrar também, ele sabe como é. Muyu então dá uma alternativa pra ela: fazer a dungeon na dificuldade pesadelo. Xiaxue então acha que ele só pode estar brincando, porque as equipes de elite que fazem essa dificuldade só aceitam profissionais no nível 16 ou 17. Então pra ela só sobra a opção de entrar no nível normal. Muyu então dá uma encarada nela e pergunta: mas como você consegue ignorar o tempo de recarga da dungeon? E quando Xiaxue vai responder, o vídeo acaba, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostarem, eu vou trazer de novo a parte 2 desse vídeo. Então comentem pra eu saber que vocês realmente gostaram, pedindo a parte 2. Não esqueçam de deixar o like pra ajudar aqui o engajamento do canal. E é isso, tamo junto.